Oi, gente, bem-vindos ao NúcleoCast. Meu nome é Malu e eu tô aqui com Catarina. Oi. E com Mariana. Oi. E hoje a gente vai falar sobre os impactos ambientais da bacia do Rio Sirigi. O Rio Sirigi, ele é um corpo d'água que banha o estado de Pernambuco. Ele nasce na sua divisão com a Paraíba, no município de São Vicente Ferrer. Ele corta os municípios de Vicência e Aliança. E ele deságua no Capibaribe e Mirim. Ao longo do seu caminho, ele passa por vários engenhos com produção açucareira e cafeeira. Aí no passado, como a produção canavieiras era intensa, os impactos na região ao redor dos rios eram absurdos. E por causa disso, diminuía a biodiversidade e causava desmatamento e poluição nos seus arredores. Mas qual que é a maior consequência desse desmatamento? Sabe o que causa ele? É porque assim, a bacia do Rio Sirigi, ela fica localizada em uma área de Mata Atlântica, né, que é um dos hotspots mundiais, e por ser um bioma altamente devastado, esses impactos excessivos, eles levam a uma grande redução na cobertura vegetal, né, na cobertura natural da vegetação, o que resulta também na falta de mata ciliar da região que cerca esse Rio Sirigi. Esse problema, ele também acarreta em outra questão, que é na drenagem do rio, principalmente no município de Vicência, que você falou. E é visível o fenômeno da eutrofização. A eutrofização é a concentração de nutrientes na água, o que possibilita a reprodução acelerada de diversos micro-organismos. Mas como esses nutrientes, eles chegam no rio? A gente tem a eutrofização, né? Que ela ocorre devido ao assoreamento dos rios. E o que seria esse assoreamento dos rios? Seria os rios quando estão carregados de sedimento. Esses sedimentos, eles vêm a partir da chuva. A chuva, ela leva o solo cheio de sedimentos para o rio. E ele fica cheio de sedimentos pela ausência da mata ciliar, né? Que vai proteger o rio. Mas sem essa mata ciliar, ele não fica protegido. E quando a chuva leva o solo cheio de sedimentos, o rio fica assim. Um exemplo é o massapê, né? É um solo da Mata Atlântica que é repleto de matéria orgânica. E quando chove, a água da chuva, ela leva do solo os nutrientes nele presentes e deixando o rio não só cheio de sedimentos, mas de nutrientes também, né? E esse fenômeno é conhecido também como lixiviação. E acontece que, por causa da eutrofização da água do rio, o número de matéria orgânica, a concentração de matéria orgânica na bacia do rio, ela cresce muito, e isso faz com que cresça a quantidade de micro-organismos aeróbios na água. Só que esses micro-organismos aeróbios, eles precisam de oxigênio para se alimentar. E como eles crescem aceleradamente, essa quantidade de micro-organismos aeróbios, por causa da alta concentração de matéria orgânica, eles consomem muito oxigênio presente no rio. Então, o oxigênio dissolvido na água, ele diminui, o que aumenta a demanda bioquímica do oxigênio, porque os micro-organismos aeróbios, eles consomem muito, o que diminui visivelmente a quantidade de oxigênio presente no rio, o que acaba aumentando a necessidade de oxigênio no rio para outras coisas. Por causa disso, como aumenta a demanda bioquímica, a quantidade de micro-organismos aeróbios que antes estava subindo diminui, porque chegou um momento em que eles consumiram tanto oxigênio que não tem mais oxigênio presente na água para eles consumirem. Então, existe uma queda drástica em relação à quantidade de micro-organismos aeróbios na água. E como a água ela fica sem oxigênio, o que acontece é que favorece a multiplicação de micro-organismos anaeróbios, que são aqueles que não precisam do oxigênio para viver. Eles não se alimentam de oxigênio. E como a água não tem oxigênio, por causa da diminuição em relação ao oxigênio dissolvido, a quantidade de micro-organismos anaeróbios cresce muito. Quando essa quantidade de micro-organismos anaeróbios cresce, acaba que gera uma diminuição na biodiversidade do rio, que já não era muita e que fica menor ainda por causa da eutrofização.
A eutrofização, ela gera a diminuição da biodiversidade por causa do aumento da matéria orgânica, que gera o aumento de micro-organismos aeróbios, que diminui o oxigênio na água, que gera o aumento depois de micro-organismos anaeróbios. Nossa, que mal, né? Mas, tipo, você acha que tem algum jeito de reverter esses impactos? Eu acho que a melhor abordagem para tentar reverter isso, seria o reflorestamento da mata ciliar ao redor do rio, porque o reflorestamento da mata ciliar ia formar uma barreira contra a lixiviação, o que ia, de certa forma, interromper a reprodução acelerada de micro-organismos e, assim, ia ajudar na recuperação da biodiversidade que foi perdida do rio Sirigi. Porque a gente sabe que existe uma importância muito grande preservar a bacia do rio Sirigi, porque ela é fundamental para a manutenção da biodiversidade em si, como você falou, e levando em conta que a vegetação da Mata Atlântica ela já é muito devastada, então é dever nosso, da sociedade, preservar o que a gente ainda tem, o que ainda resta da mata original. E até porque o rio, ele é muito importante para as pessoas que vivem nos municípios em que ele corta, né? Vicência e Aliança. Então, o rio ele não é só importante para a manutenção da biodiversidade da região e da Mata Atlântica, mas também para a população ribeirinha que vive ali, para as pessoas que vivem nesses municípios e que usam do rio para sobreviver mesmo.